Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos. Antes de tudo, eu quero que vocês lembrem do que é uma face plana. Então nós temos aqui a figura de um quadrado. Isto é uma face plana. E os sólidos geométricos que possuem apenas faces planas são chamados de políedros, que significa muitas faces. Então se vocês olharem para este políedro, vocês vão ver que nós temos um retângulo aqui na lateral, outro retângulo lá no fundo, outro retângulo aqui na lateral, uma aqui na frente, um quadrado aqui na parte de cima, um quadrado aqui na parte de baixo, ou seja, nós temos a união de várias faces formando este sólido geométrico. Agora, os sólidos têm algumas características, são elas: as faces, que nós acabamos de falar. Então, este sólido, no caso, ele teria 6 faces. Nós temos também os vértices, que é cada canto desse sólido. Então, nós teremos aqui 8 vértices. Nós temos aqui também as arestas, que é cada um desses segmentos de reta no nosso políedro. Então, nesse políedro específico, nós teríamos 12 arestas. Bom, o cubo ele é um caso particular, porque ele possui todas as suas arestas com a mesma medida. Então, todas as faces do cubo são quadrados e a medida da sua aresta é a mesma em todos os lados. Bom, os paralelepípedos ou blocos retangulares, eles fazem parte de um grupo maior de políedros, que são chamados de prismas. E alguns sólidos geométricos são classificados como prisma porque eles têm características próprias. Por exemplo, na primeira figura nós temos um prisma de base triangular. Então observe que esse prisma ele também tem seus vértices, ele também tem suas faces, e as faces são retângulos, e ele tem duas bases, uma superior e uma inferior, e essas bases são um triângulo, por isso ele recebe o nome de prisma de base triangular. Já no segundo exemplo nós temos um prisma de base pentagonal, porque se vocês notarem, a base dele é um pentágono, ou seja, uma figura que tem 5 lados. Então, tanto na parte superior como na parte inferior. Então, nós temos duas bases pentagonais. Da mesma maneira, esse prisma tem vértices, tem arestas e tem faces. E as suas faces são retângulos. E o último prisma que nós temos é o prisma de base hexagonal. Justamente porque a sua base é um hexágono, ou seja, uma figura plana que tem 6 lados. O prisma de base hexagonal ele tem 6 vértices na parte de cima, mais 6 vértices na parte de baixo. Então, este prisma tem 12 vértices. Agora, quando a gente fala de face, nós temos que contar a lateral, nós temos que contar também as duas bases, que é a superior e a inferior. Então, contando essas faces, nós vamos ter 6 faces nas laterais, mais 2 faces, uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Então, nós vamos ter 8 faces. Então, contando as arestas, nós vamos ter um segmento, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 na parte de cima, 6 na parte de baixo, nós temos 12. Depois nós temos 13, 14, 15 com esse da frente, 16, 17, 18 com o lá de trás. Em outro grupo de sólidos geométricos estão presentes as pirâmides. Então vamos analisar alguns elementos da pirâmide. Então ela vai ter os vértices, ela vai ter a face lateral e o nome dela vai ser de acordo com a figura que estiver na sua base. Então, quando você olha para essa pirâmide, a base dela é um triângulo. Então nós chamamos essa pirâmide de pirâmide de base triangular. A gente não pode esquecer que ela também tem suas arestas, que é cada um desses segmentos de reta. A segunda pirâmide nós vamos chamar de pirâmide de base quadrangular. Por quê? A sua base é um quadrado. A terceira, se vocês olharem para a base, nós vamos ter uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então nós temos um pentágono. Então essa pirâmide é uma pirâmide de base pentagonal. E no último exemplo nós temos na base dessa pirâmide um hexágono. Logo ela receberá o nome de pirâmide de base hexagonal. Não esquecendo que todos esses sólidos eles vão ter vértices,
faces e arestas. Ainda falando de sólidos geométricos, nós veremos agora os corpos redondos, que apesar de serem sólidos, eles não são políedros, porque pelo menos uma das suas faces não é plana. Ou seja, um corpo redondo ele tem uma superfície arredondada. Então nós temos aqui no primeiro exemplo o cilindro. Nós temos aqui uma base circular, aqui na parte de baixo também temos uma base circular, e essa superfície lateral que não é plana. A mesma coisa acontece com o cone, nós temos aqui uma base circular, e nós temos uma superfície lateral que não é plana também. No caso do cone nós temos um vértice, e por último nós temos a esfera que tem toda a sua superfície arredondada. Tá? Então um corpo redondo ele sempre vai ter pelo menos uma das suas superfícies arredondadas, ou seja, não plana. Bom pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.